onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares mais bonitos, Criador, é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz amigos convertor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta, numa vista do mar. Mas as maravilhas não fazem sentido sem Cristo não estar no primeiro lugar. Aos que inspira a paz de Deus, seu poder e amor eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívios convertor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém. Amém, né? Possamos ter sempre essa certeza que o melhor lugar do mundo é aos pés do nosso Senhor. Agora vamos cantar Vaso de Honra. Vaso de honra
nós possamos nos permitir, né? Ser renovados pelo nosso Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé agora, para nós cantarmos maior que tudo. E a atuação do Teu Santo Espírito em cada pessoa aqui presente. Amém. Que mais uma vez o Senhor possa
nosso Deus, nesse momento agradecemos ao Senhor pelas bênçãos já derramadas sobre nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui na tua Santa Casa para te adorar. E muito felizes estamos porque, além de vir aprender mais e vir louvar o teu santo nome, hoje já se inicia o Santo Sábado. Isso é uma bênção. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por ter conduzido cada irmão aqui durante essa semana, por ter abençoado a cada um, pelos momentos de descontração que tivemos, e principalmente pelas mensagens que têm tocado e modificado nossas vidas. Agradecemos pelas orações respondidas, ó Pai, temos orado por várias pessoas durante a semana, e nós vemos a sua mão poderosa agindo sobre a vida dessas pessoas. Nesse momento queremos pedir uma bênção especial mais uma vez, para que o Espírito Santo nos conduza no entendimento da mensagem nesta noite. Em nome de Jesus que te oramos e pedimos, agradecidos, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé e cantar Restaura. Hoje eu lembrei. É no último dia. Eu estava pensando, por que eu estava falando restaurados? Mas é por causa da Semana Santa. Vamos ficar até lá.
graças a Deus estava na UTI, uma situação bem complicada e agora já está melhor, já foi para o quarto. É isso mesmo, irmã Diana? Amém. O Sebastião, o Boi, nós vamos continuar orando por ele. Fátima, né? Aparecida de Fátima. Aparecida de Fátima, é isso? Você, como que era a da sua amiga? Lúcia. A Lúcia. E a Ilamara e a Maria de Lourdes. Vamos orar por eles, né? Santo Deus, obrigado porque aqui estamos reunidos. Amém. O motivo é especial, é adorar o Teu nome. Amém. E aprender mais do Teu amor, aprender mais de Ti. Amém. Que isso aconteça pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Nós continuamos pedindo pelo Bernardo e pela família, pelo Sebastião, pela Maria de Fátima, pela Lúcia, pela Ilamara e pela Maria de Lourdes. O Senhor cuide destes teus filhos, não só deles, mas de cada um de nós. Responda às nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. O tema de hoje é restauração eterna. Jesus, o restaurador da vida. Eu quero dar boa noite para a Valéria. Ganhou a Bíblia. Que bom, né? Até um sorteio Deus conduz, né? Nós temos também a companhia aqui da Maiara. Tudo bem, Maiara? Maiara já estudou a Bíblia, né? Bom que você está aqui. Temos mais alguns que têm nos acompanhado em outros dias, né? Eu esqueci o seu nome. Lenilda, né? Teve ontem com a gente, né? Isso, é a tia do Bernardo. Lenilda já esteve com a gente. Bom que voltou, viu, Lenilda? Tem mais alguém que eu esqueci de mencionar? Não, né? Gente, que Deus abençoe vocês que estão visitando a gente e todos os outros, né? Vamos continuar juntos. O objetivo de estarmos aqui é buscar conhecimento de Deus. Amém. E quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele restaura a nossa vida. Amém. Abra a Bíblia. João, capítulo 6. João, capítulo 6, versos 15 até o 21, primeiro. Evangelho de João, capítulo 6, versos 15 até o 21. E diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitando-se por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. É interessante essa experiência. Jesus vai até os discípulos.
Isso já tinha acontecido uma vez e agora acontece novamente. Jesus estava numa bela colina com os discípulos, pregou para a multidão o dia inteiro. A multidão estava com fome. Jesus multiplicou pão, peixe, eles comeram, se fartaram. Os discípulos então se reuniram e falaram assim: vamos coroá-lo rei, vamos colocar Jesus como nosso rei. Olha essa multidão que nós temos aqui, quem vai nos vencer? E Jesus, sabendo que ele estava com essa intenção, mandou todo mundo embora, mandou os discípulos embora, foi para o monte e os discípulos foram navegar. Um pouco contrariados, né? Porque Jesus quebrou os planos deles, né? Desconstruiu os planos deles. E foram e começou uma tempestade. Jesus, depois de ter passado um tempo a sós com Deus, volta e sai e começa a andar por sobre as águas, né? Numa outra experiência, Pedro foi andando até Jesus, né? Nesta experiência, eles da mesma forma ficam com medo, mas Pedro agora não foi andando, Jesus entra no barco, acalma a tempestade e resolve as coisas. O que isso tem para nos... O que essa história tem a nos ensinar? Várias lições. Quando Deus criou a humanidade, Ele tinha um propósito para a humanidade. É interessante que o propósito de Deus para a humanidade era repovoar o céu. Por que repovoar o céu? A Bíblia conta que um anjo se rebelou. Se tem uma coisa que Deus nunca interferiu, mesmo sendo todo-poderoso, é no direito que eu e você temos de escolher. Ele nos deu 2 presentes, diferente dos animais, por exemplo. Ele nos deu, quando nos criou, a razão, raciocínio e o direito de escolher. Então, para todas as criaturas pensantes do universo, anjos, Deus deu esses presentes. E este anjo, ele quis se tornar o próprio Deus, ficar no lugar de Deus. Arrebatou ali 1/3 dos anjos do céu com ele. Se rebelou contra Deus, houve guerra. Chegou um ponto em que Deus disse: olha, não tem como mais. Você não dá para conviver aqui no céu. Você não aceita nada das coisas do céu, nada das coisas do meu reino. Então, não tem como vivermos juntos. E Deus criou esse mundo, a intenção era: vou repovoar esses anjos que se perderam. Mas Adão e Eva fizeram uma escolha errada. Não quiseram também o domínio de Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus, ficaram curiosos para saber como seria aquilo que a serpente falou, ser igual a Deus. Ele já era. E negando isso, agora o domínio do pecado entra, mas Deus tinha um plano de restauração para esse planeta, para mim e para você. Eu mencionei essa semana que nós, como descendentes de Adão e Eva, naturalmente já nascemos com o pecado em nós. Tem gente que fala assim: a culpa é de Adão. Desculpa, a culpa é de Adão e Eva. Não. Eles têm a parcela de culpa deles, mas eu e você já nascemos no pecado, somos descendentes deles. Você herdou características dos seus pais, não herdou? Você escolheu as características que você herdou dos seus pais? Não. Então, a gente herdou dos nossos pais, primeiros pais, pecado. Deus seria injusto se Ele não encontrasse um meio de resolver isso.
ou cobrasse uma resolução de cada um de nós. Não sei se você vai entender. O pecado entrou por Adão. Paulo fala isso muito claro. E o pecado foi pago pelo segundo Adão, Jesus Cristo. Então, se Deus não tivesse pago o pecado, o preço todinho, talvez alguém poderia dizer que ele era injusto. Mas o amor dele é tão grande que ele pagou. Então, se o pecado entrou por um, e eu e você não temos como escolher isso, nascer sem pecado, como vou resolver isso? Deus resolve por nós. Então, por meio de um, você também pode ser livre do pecado. O que matou Jesus ali na cruz não foi os cravos. Tem até um filme bem forte aí, né? Com imagens assim bem sangrentas, que é a Paixão de Cristo. E alguns falam assim: olha como Jesus sofreu. Não estou dizendo que ele não sofreu, mas o maior sofrimento de Cristo ali, desde o jardim do Getsemane, não foi a dor física fora, foi o peso do pecado de cada um de nós. É por isso que ele diz ali: meu Deus, por que me desamparaste? Por quê? Pecado causa separação entre nós e Deus. Jesus viveu a vida toda dele andando com Deus todos os dias, todos os momentos. Nós vimos aqui, vamos ver na história de hoje, que em um momento de crise, o que ele faz? Ele sobe para o monte para conversar com Deus. Então, o melhor amigo de Jesus, o companheiro de jornada de Jesus era Deus. Aí chega um momento onde ele pega o pecado, que era meu e seu, e leva. Ele não pecou, mas ele agora paga o preço. Ele pega o pecado e leva. E ele sentiu essa sensação horrível, estar separado de Deus. Foi isso que aconteceu. Então esse era o plano de Deus, esse era o plano de Jesus. Quando ele prega às multidões, multiplica o pão, aquele povo começa a sonhar com um Jesus diferente, com um plano diferente, um Jesus terreno, um líder político poderoso. Imagina, ele multiplica o pão, nunca mais ninguém vai ter fome. Olha, eu estou com fome, vou lá em Jesus, Jesus vai dar, ninguém vai ter fome. Mas será que a fome era o único problema da humanidade? Esses dias, meu filho falou para mim assim: pai, se todo mundo seguisse a Jesus, não ia ter fome no mundo, né? Eu falei assim: filho. Aí ele falou assim: mas as pessoas são tão más que não tem comida para todo mundo. Aí eu falei assim: não é verdade, tem comida para todo mundo. Aí ele falou assim: mas como assim? Tem comida e tem fome? Aí eu falei: é porque o coração do ser humano é mau, filho. Porque comida tem, só que o ser humano é tão mau que ele não dá para o próximo, que ele não ajuda. Então nós... Aí ele falou assim: então como que seria, né? E começou a perguntar um pouco sobre os tipos de governo político, né? Se ele ouviu alguma coisa, acho que de comunismo, e começou a perguntar, né, se fosse assim, todo mundo ia... Eu falei assim: filho, nenhum desses governos conseguiria resolver o problema. O único que poderia resolver, e pode resolver, Deus. Porque lá no socialismo, lá no comunismo, lá não sei o que, lá no capitalismo, tem ser humano. E o ser humano é egoísta. Eles criam utopias, mas a única solução é Cristo.
mas não como um líder político aqui, como o povo queria. Era isso que o povo queria. Então Jesus manda os discípulos embora. Olha, tem uns textos aqui bem interessantes. Nunca devemos esquecer que o Senhor nos pôs à prova neste mundo para determinar a nossa aptidão para a vida futura. Eu falei um pouco disso ontem. Não pode entrar no céu ninguém cujo caráter esteja contaminado pela fétida mancha do egoísmo. Olha esse texto que é muito forte. Ele diz assim: se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado por 5 minutos, bastariam para resolver a maioria das dificuldades. Aqueles discípulos, eles estavam com o coração com boas intenções, mas essas boas intenções baseadas no egoísmo deles. Ia resolver o problema? Jesus poderia se tornar rei. Ia resolver o problema? Não. Então, eles precisavam passar por aquela prova. Jesus mandou eles para o mar. Jesus mandou eles para que eles fossem provados, para ensinar a eles uma lição, a eles algumas lições, né? Às vezes Deus coloca a gente em algumas provações para a nossa salvação. É claro, tem coisas que acontecem que são resultado desse mundo que a gente vive. Eu já falei isso essa semana. Tem coisas que são resultado das nossas escolhas, não é verdade? Consequências das nossas escolhas. Tem outras que não tem nada a ver com a gente. O mundo é um mundo injusto, um mundo dominado pelo pecado. Deus é amor. Deus tem a salvação para mim e para você. O poder do Espírito Santo está disposto a nos guiar. Sim, mas o mundo é dominado pelo pecado. É ou não é? É. A maioria das pessoas está sendo dominada pelo quê? Pelo pecado, pelo egoísmo, pela maldade. Então, o mundo que a gente vive é injusto. Acontecem catástrofes, acontecem terremotos e outras coisas. Deus está sob controle? Sim. Ele permite que aconteça. Mas elas são resultado do mundo afetado pelo pecado. E o que Deus faz nessas coisas? Ele transforma isso em bênçãos para aqueles que são filhos dele. Como Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus transforma até as piores coisas em bênçãos para a minha salvação, e não só a minha, a sua, de outras pessoas. Então, Jesus agora manda os discípulos para serem provados. Olha, Jesus, ele lia o caráter daqueles discípulos e sabia quão dolorosamente seriam provados em sua fé. Nesse incidente no mar, desejava mostrar a Pedro a sua própria fraqueza, e sua segurança dependia constantemente do poder divino. Em meio das tempestades, da tentação, só podia andar em segurança quando, desconfiando inteiramente de si mesmo, descansasse no Salvador. Era no ponto que mais forte Pedro se achava, que ele era mais fraco. E enquanto não percebesse sua fraqueza, não poderia entender o quanto precisava confiar em Jesus. Se ele tivesse aprendido a lição que Jesus buscou lhe ensinar em meio a estas tempestades, então não teria fracassado quando a grande prova lhe sobreveio. E o resultado de sua diária prova é o resultado de sua diária prova que determina a vitória ou a derrota na grande crise da vida. Essa última frase eu quero repetir. É o resultado de sua diária prova que determina a vitória ou a derrota na grande crise da vida. É todos os dias como eu e você estamos reagindo às provas, às tempestades,
aos ensinos que Cristo vai colocando para nós, que vai determinar a vitória ou derrota. Um outro ponto interessante dessa história é que Jesus sai para orar. Jesus se retira. Ele poderia ter se tornado rei, mas o propósito era muito maior. Quando você enfrenta dificuldades, quando você enfrenta alguns momentos de indecisão, algumas tentações, era uma tentação para Jesus. Não seria muito mais fácil ele ser aclamado como rei para resolver a situação toda? Ele talvez não precisaria ser crucificado. Ele conquistaria o mundo com um poder político e resolveria. Quando o mundo todo, como se fosse um grande conquistador, Napoleão e tantos outros, Alexandre o Grande, ele poderia ser um conquistador, conquistava o mundo todo, não precisavam matar ele, e aí o mundo todo seria de Jesus. Mas será que esse era o caminho? Era uma tentação, uma prova. Como você reage? Jesus reagiu da melhor forma possível. Foi orar. Você está diante de uma decisão. Decisão importante. Não consegue saber o que é melhor? Vai orar. Alguém te deixou nervoso, irritado, em casa, no trabalho? Você vai precisar resolver a situação. Vai sair jogando cabo de vassoura? Não. Vai fazer o quê? Vai orar. É fácil? Não. Mas é a solução. Ir buscar a Deus. Gastar tempo com Ele. Outra coisa, eu já falei isso esses dias, mas vou repetir. Deus não escolhe por você. Ele pode mostrar o melhor caminho. Ele dá evidências do melhor caminho. Mas a decisão é nossa. Porque se Ele decidir por mim e por você, Ele vai estar interferindo no livre-arbítrio. Tem gente que fica aí a vida toda esperando Deus decidir. Um amigo do meu pai. Um amigo do meu pai que conheceu uma moça, começou a namorar com ela. O rapaz era da igreja, mas a moça não queria saber nada de Deus. E os amigos, meu pai e outros, começaram a aconselhar ele, falando assim: olha, essa moça não é uma boa pessoa para você, vai dar errado. Eu acho. Amigo às vezes aconselha assim, né? E ele insistindo, até que ele falou assim: eu vou perguntar para Deus, o que Deus quer. Aí, ele orou e falou assim: olha, se aparecer uma nuvem escura no céu, é porque Deus quer que eu case com essa moça. Ele foi lá na janela, olhou, o céu estava cheio de nuvem. Eu acho que já previa que o dia era nublado, né? Deus me respondeu. Ele casou com essa moça. Foi uma desgraça na vida dele. Foi, tirou ele dos caminhos de Deus. Aí eles tiveram filhos. Aí essa mulher fez da vida dele um inferno. Aí quando separou, fez mais um inferno ainda. Eu me lembro o dia que ele foi visitar meu pai e falou assim: olha, bobeira que eu fiz. Tem gente que faz esses testezinhos com Deus para depois botar a culpa em Deus, né? E daí ele podia dizer assim: não, eu perguntei para Deus, Deus me respondeu, a culpa é de quem? De Deus. É assim? Deus escolhe por nós, sim ou não? Não. Não quer dizer que você possa pedir, não possa pedir uma prova de alguma coisa para Deus, mas Deus dá evidências. Agora também, se você for pedir uma coisa que já está clara na palavra de Deus, aí complica, né?
Uma vez uma moça me perguntou sobre a guarda do sábado na Bíblia. A gente não estudou sobre isso essa semana. Se você tiver dúvida depois, pergunte a alguém. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que o 7º dia é sábado do Senhor, meu Deus, desde a criação, dia santo, separado para a gente adorar a Deus, para não tratar dos nossos interesses. Aí eu estudei com ela, a gente estudou, foi na Bíblia toda, ficou bem claro. A Bíblia é muito clara, tem milhares de textos falando sobre isso. Depois do estudo ela falou assim para mim: eu vou orar a Deus pedindo uma revelação, um sinal, para ver se eu devo guardar o sábado ou não. Deus vai responder? Aonde que está a resposta? Está aqui. Aí a pessoa fala assim: não, Deus, será que Deus falou? Se Ele falou nesse livro santo, sagrado, todinho Ele falou, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que a gente deve guardar o 7º dia, o sábado, você acha que Ele vai mandar um sinal dizendo: não, você não precisa guardar, os outros precisam, mas você não? É assim? Não, já está respondido. Então, Deus não vai escolher por você. Então, peça orientação quando você precisar, vá orar. Ficou nervoso, irritado? Vá orar. Está angustiado, ansioso, ansiosa? Vá orar. Jesus, naquela oração, também percebeu a agonia e a necessidade dos discípulos. Eles estavam transtornados, tanto por dentro como por fora. Por dentro, uma frustração. Nós queríamos que ele se tornasse rei, e ele não quis. E por fora, uma tempestade. Os discípulos, mesmo experientes, estavam com medo, estavam angustiados, e aquelas ondas, o barco prestes a afundar. Então, a situação toda estava ruim. Jesus, ele percebeu isso, então ele desce do monte e agora vai andando por sobre as águas. Os discípulos olharam e falaram assim: é um fantasma. Ficaram com medo. E Jesus disse o que para eles? Sou eu. Não tenham medo. Você tem medo? É errado ter medo? Não. A gente sente medo. Eu, quando criança, era uma criança muito medrosa. Meu pai era daqueles assim que fazia eu enfrentar os medos. Eu me lembro quando era desbravador, misericórdia. À noite no acampamento, mas meu pai falava assim: não tem nada lá. Ó. Por que você está com medo? Está com medo do quê? E às vezes ele mandava eu ir nos escuros assim. Às vezes ele ia e falava: vai na frente. Daqui a pouco ele sumia e eu ficava lá sozinho. Mas ele estava perto. Isso eu sabia. Fui lidando com medo. Olha, eu vou te dizer que se me deixarem no meio de uma mata, no escuro, hoje ainda vou ter bastante medo, viu? Recentemente fizemos um acampamento de jovens, acampamento de verão, no período do carnaval, e numa das noites tinha uma atividade bem interessante, tipo um caça ao tesouro, e o meu posto era bem no meio do canavial, assim, no escuro. E a instrução era assim, que eu tinha que ficar lá sem acender lanterna, celular, nada. Era um lugar distante, eu tive que ir de carro até. Escondi o carro assim no canavial. Aí eu fiquei uns 5 minutos para fora, olhando as estrelas assim, aí vem aquele pensamento assim: e se uma onça passar? Uma região que tinha onça. Uma sucuri. Aí eu entrei no carro rapidinho e falei assim:
deixa eu esperar esse povo vir, porque eles vão vir com lanterna. Então, quando eu ver a lanterna, eu saio do carro. A gente tem medo, não tem? A gente tem medo de coisas assim, bobas, mas também tem medo de coisas reais, né? Coisas que nos deixam com muito medo. A gente só não pode ter medo de uma coisa. A gente só não pode ter medo de Jesus. Não é verdade? Os discípulos, eles podiam ter medo da tempestade, das ondas. Agora, daquele que estava vindo, era o único que eles não precisavam ter medo, porque era ele o único que podia resolver todos os medos. Então não tenha medo de Jesus. Se você tiver medo das ondas, se você tiver medo da tempestade, se você tiver medo do futuro, das expectativas frustradas, dos sonhos, das coisas, aquela ansiedade, né? O que vai acontecer, o que vai ser? Os discípulos estavam ansiosos. A gente pensou que ele ia ser rei, e agora? O que vai ser daqui para frente? Não tem problema ter medo, agora só não tenha medo de Jesus, porque ele é o único que vai ajudar você a resolver a ansiedade, o medo. Não tenha medo de Jesus. O mesmo que Jesus disse para os discípulos é uma realidade em nossos dias. Ele diz: meu filho, não tema, sou eu. Jesus é a vida eterna. Vamos ler agora os versos 26 até o 29 do capítulo 6. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Olha o que Jesus disse. Jesus falou assim: sabe de uma coisa, meus discípulos? Eu passei o dia inteiro com vocês, ensinando, pregando, dando para vocês de presente um pão, um alimento que não tem comparação. E vocês ficaram felizes com o pão e o peixe que eu multipliquei. Um dia todo cheio de alimento espiritual. Imagina você e eu aos pés de Jesus. Talvez a gente faria a mesma coisa, né? Quando Jesus multiplicasse o pão e o peixe, a gente ia esquecer de todo o restante. Se Jesus não tivesse multiplicado o pão e o peixe, já seria suficiente. E eu e você teríamos motivos de sobra. E os discípulos e aquelas pessoas, motivos de sobra para voltar para casa felizes e agradecendo. De tanta coisa boa que Jesus ensinou naquele dia. Mas foi multiplicar o pão e o peixe, eles esqueceram todo o restante e ficaram focados no pão e no peixe, no material. Aí Jesus diz assim: não fiquem focados nisso, nas coisas que perecem, acabam. Coloquem o foco nas coisas eternas. Que coisas são essas? Os discípulos perguntaram. Então, o que nós devemos fazer? A resposta é o verso 29. A obra de Deus é esta, que creiais em quem? Naquele que por ele foi enviado. Creia em quem? Em Jesus. Você sabe o que vai acontecer? Não sei. Creia em Jesus. Ele tem um plano. Ele tem um plano. Ele resolve. Qual é a obra que nós precisamos fazer? O que a gente precisa fazer, Jesus? Creia em mim. Se você crê em mim, o restante vai ser acrescentado. E isso, inclusive, foi uma das coisas que ele pregou no monte. Busque
Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Alguns falam assim: vocês são muito legalistas, vocês falam dos mandamentos. Sim, falamos dos mandamentos. Mas qual é a obra que nós temos que fazer? Crer em Jesus. É claro, eu já falei essa semana, se você crê em Jesus, naturalmente você vai obedecer, fazer a vontade dele. E a vontade dele também está expressa nos mandamentos. Mas eu não obedeço os mandamentos para conquistar alguma coisa. Não vou conquistar nada fazendo as coisas certinho. A nossa tarefa é usar o poder da vontade, a nossa única arma, decisão, e decidir. Eu decido crer em Jesus. E as pessoas, quando elas olharem para nós, qual vai ser a prova de que nós cremos em Jesus? Quê? Se nós seguimos e andamos como Jesus. As nossas ações, elas vão demonstrar se aquilo que nós dizemos crer é verdade ou não. Jesus, então, ele entra no barco. E quando Jesus entra no barco, a tempestade acalma, as coisas resolvem. Você já colocou Jesus no barco da sua vida? Amém. Nós estamos falando todos os dias sobre esse amor de Deus, sobre esse plano de salvação. Mas talvez você ainda não teve esse encontro, o encontro de restauração. Peça a Ele, fala assim: Senhor, eu quero conhecer o seu amor a fundo. E entregue-se a Ele. O resultado de tudo isso é vida eterna. Capítulo 6, ele apresenta 7 vezes as palavras vida eterna. Todo homem que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna. Verso 40, tenha a vida eterna. Verso 47, quem crê em mim tem a vida eterna. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Verso 51, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Verso 54, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Verso 53 e 54, este é o pão que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Verso 58, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Verso 68. Você quer a vida eterna? Jesus, por um momento, colocou os discípulos à prova. Por um momento, frustrou aqueles discípulos, porque ele queria dar muito mais e muito melhor do que eles imaginavam. Às vezes você vai se frustrar com seus próprios planos, mas se você crê em Jesus, Ele tem muito mais e muito melhor do que você imagina. Por isso confie, creia, entregue a sua vida. Se você já fez isso, faz de novo. Que é todos os dias, as provas de todos os dias vão definir a nossa vitória ou derrota na grande crise desta vida. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e vai. Vamos ouvir uma música?
Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Fique em pé. Vamos orar. Senhor, nós queremos a vida eterna, nós queremos ver a tua glória.
Muitas vezes nos perdemos em nossos próprios planos. Às vezes tiramos o olhar daquilo que é eterno e colocamos naquilo que é passageiro. Tenha misericórdia de nós. Nos levante e coloque novamente o nosso olhar em Cristo Jesus. Que Ele seja o nosso pão, o nosso alimento, que Ele seja a nossa água e a certeza de que através dos méritos dEle, do sangue dEle, nós temos a vida eterna. Senhor, que o Espírito Santo viva em nós, nos ajudando a nos acostumar com as coisas do céu. Possamos ser restaurados e cumprir com o seu sonho de repovoar o céu com a nossa presença. Senhor, agora ao irmos para casa, ao descansarmos, que o Senhor nos acompanhe. Que a paz do Senhor, a paz do céu nos acompanhe. No doce e santo nome de Jesus fazemos essa oração. Pedimos também pela família de um rapaz que faleceu hoje de câncer e está sofrendo. Abençoa essa família. Em nome de Jesus. Amém.